dia! Pet na Net está no ar, sejam muito bem-vindos. E hoje o tema é soluções clínicas, tá? Para falar sobre isso, temos aqui Alberto Kusukuma, responsável pela área veterinária da Essaot Healthcare do Brasil. E temos também para falar de saúde o Dr. Kleber Herrera. Bom dia, Kleber. Bom dia, Ale. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, obrigado por estar no nosso programa. E olha, mandando perguntas, hein? Tema super interessante hoje. É bem legal. Então, nós estamos aqui para tirar as suas dúvidas mesmo, ok? Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre soluções clínicas com o Dr. Alberto Kusukuma. Bom, a Essaot é uma das líderes mundiais na produção do sistema para diagnósticos médicos. A empresa está estabelecida como uma fabricante líder em equipamentos de ultrassonografia com sede na Europa, bem como é reconhecida internacionalmente como líder mundial de ressonância magnética dedicada. O grupo Essaot é também um dos principais atuantes no setor de tecnologia da informação destinado à saúde. Bom, a Essaot fornece produtos para as seguintes áreas: cardiovascular, radiologia geral, obstetrícia, reumatologia, anestesia, vascular, pediatria, urologia e veterinária. Hoje nós vamos falar sobre veterinária com o Dr. Alberto Kusukuma. Bom dia, Dr. Alberto. Bom dia. Obrigado por participar, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Dr. Alberto, fala pra gente um pouquinho da Essaot. Há quanto tempo a Essaot está no Brasil com essa linha veterinária? A Essaot está no Brasil com a linha veterinária há aproximadamente 2 anos. Há 2 anos. 2 anos. E que produtos ela oferece na área veterinária atualmente? Bom, atualmente ela se dedica a 2 modalidades. Uma que seria o ultrassom diagnóstico e a outra correspondente à ressonância magnética. A ressonância magnética, depois eu quero que o senhor fale até um pouquinho mais específico sobre ela, porque é uma máquina bem interessante que ainda não tem no Brasil, né? Que é a Essaot que está trazendo. Eu gostaria de saber um pouquinho, até do Kleber, a importância desses aparelhos na área veterinária, Kleber. O que nós usamos hoje em dia, faz falta bastante, seria a ressonância magnética aqui no Brasil para a maioria dos veterinários. Lá fora é muito comum. Agora, a ultrassonografia é crucial para todo tipo de diagnóstico que você possa imaginar. Até para você ter ideia, a gente utiliza a ultrassonografia para ver fluxo sanguíneo. É mesmo? Tendões movimentando e tudo. Não é só para ver se tem um cálculo ou alguma coisa do tipo. A gente usa aquilo para tudo. Então o veterinário hoje em dia, alguns deles ainda têm restrição em saber qual a gama, até onde ele pode utilizar um ultrassom. O ultrassom ele tem infinidades de utilizações diagnósticas para a gente. Você fecha o diagnóstico assim, ó, rapidinho. Que legal. Estava conversando com o Dr. Alberto, ele estava falando para mim que antigamente os aparelhos que eram usados para animais eram os aparelhos velhos, é isso? De seres humanos que era passado para os animais? Dentro da veterinária, a modalidade de diagnóstico por imagem é uma modalidade muito recente, aproximadamente 20 anos. E acontece de que muitos dos equipamentos relegados dentro da medicina humana eram utilizados pela veterinária. No entanto, o panorama está mudando radicalmente. Isto porque é um equipamento projetado para o ser humano, tem uma escala de imagem diferente para aquele que corresponde à veterinária. Imagina um equipamento preparado para poder assistir a gestação de uma mulher, e nós traduzirmos esse tipo de resolução para acompanhar a gestação de um gato. O aparelho é bem diferente, né? Mesmo até pelo tamanho, gente. O animal é um bicho extremamente pequeno. Claro, depende do animal, nós estamos falando de pet, né? Perto do ser humano. Então, eu acredito que para detectar algum problema, o aparelho específico para veterinário é muito mais eficiente, não é verdade? Certamente que sim, em vista de que a escala do ser humano é detectar qualquer diferença em centímetros, enquanto para a veterinária nós estamos falando em décimos de milímetro. Então daí a importância de você ter um aparelho específico para animal, né, para você estar conseguindo fazer, até para o veterinário conseguir diagnosticar melhor o exame. E é importante você saber que existe. Por quê? De repente está aí no seu bairro, bom, eu não sei, o meu bichinho está com problema, eu não sei como resolver.
hoje em dia você já sabe que existem aparelhos que podem estar solucionando aí o problema, vendo o que está acontecendo com o seu animal em casa, não é verdade? Doutor Alberto, aonde que estão essas máquinas? Onde se disponibilizam essas máquinas? Por exemplo, aqui em São Paulo, sabe me dizer quais os locais, os veterinários que já disponibilizam esse aparelho? Os maiores centros de referência e hospitais aqui em São Paulo já possuem equipamento de saúde. E alguns serviços especializados de diagnóstico, dos mais renomados e importantes, também adquiriram a nova tecnologia. É, muito legal. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Olha, deixa eu colocar um parênteses aqui. O Neto Palma, duas coisas que ele colocou em parênteses, que é interessante. Primeiro, ele falou que ele está com cachorros lá, filhotes de boxer para doar. A cadelinha dele pariu 5 filhotes, ele tem filhotes para doar. Mandou e-mail, como que o pessoal vai entrar em contato? Manda seu e-mail. Aqui pelo chat eu tenho que mandar um e-mail, né? Vai ter que dar um jeito. E ele está falando também, tem uma colocação aqui muito interessante. Ele fala, algumas crianças não têm como fazer esse tipo de exame. E alguns cães têm. Isso seria um tipo de privilégio. Olha, Neto, eu particularmente eu vou te falar alguma coisa, assim, eu discordo um pouquinho. Existe pela OMS, Organização Mundial da Saúde, saúde é o bem-estar físico, mental e social do indivíduo. Você imagina aquela senhora, 90 anos de idade, ela só tem o gatinho dela. Aquele gatinho é tudo na vida para ela. Ela não tem mais nada. Então ela faz de tudo para poder se sentir bem. Ela precisa dele. É um apoio físico. Dela, né? Exatamente. Então é uma coisa que a gente toma muito em consideração hoje em dia. A inter-relação entre o ser humano e o animal. Porque o animal, ele passou do quintal, ele subiu diretamente para a cama. Ou seja, ele acabou virando membro da família. Quantos casais eu atendo hoje em dia que adotam crianças? Que tem processos legais tentando adotar crianças, e nesse meio do caminho, eles têm um cachorro, que eles adotam ele, que é uma forma de estabilizar a vida emotiva deles dentro da família. Então, é um pouquinho mais devagar a coisa. São valores, né, das pessoas, mas assim, se a gente pensar por esse ponto de vista, e o tanto de criança que está aí abandonada na rua também, que também não tem o que comer, tanto de animal que também está abandonado na rua. O que a gente está falando aqui é quem tem um animalzinho em casa, que está com algum problema e sofre por causa desse animal, que hoje em dia já temos como resolver. Eu estava conversando também com o Dr. Alberto antes, a gente estava falando das porcentagens, né, da Europa, que como o animal virou um membro da família, né, Dr. Alberto? Fala um pouquinho pra gente. É de conhecimento que o animal de companhia e o animal de estimação ultimamente tem se humanizado. As pesquisas mostram que nos países do hemisfério norte, aproximadamente 30% dos proprietários consideram esse animal de estimação como um membro da família. A pesquisa liderada por um dos maiores fabricantes de alimentos para pets demonstra que o Brasil, aproximadamente 10% dos proprietários de animais de estimação consideram também esse membro como parte da família, como se fosse um irmão, como se fosse um filho. E essa tendência vem numa tendência de crescimento, ou seja, também chegaremos lá. No Brasil, a Saúde está com produtos veterinários, o senhor já falou há quanto tempo, e na Europa, há muito mais tempo que já disponibiliza esses aparelhos para animais? Interessante a pergunta, pois a Saúde não somente é líder nesse segmento, quanto há 25 anos atrás começou justamente disponibilizando os primeiros equipamentos para a especialidade de veterinária. Os fabricantes de equipamentos de diagnóstico não prestavam muita atenção para esse segmento veterinário. E nesse sentido temos levado uma vantagem com referência a nossos concorrentes. Que legal, ou seja, a Exalote é uma pioneira nesse campo. Certamente, e desenvolve tudo dedicado à área veterinária, pois muito em breve a veterinária deve liderar também as soluções para os males do ser humano. Porque a gente sabe que hoje em dia os testes, tudo é feito com animais, não é verdade? Para depois ser implementado para seres humanos.
até de células-tronco, né? O senhor também estava falando que hoje em dia já existe pesquisas. Acredito que o Dr. Kleber, que da especialidade veterinária, tem notado justamente a disponibilidade dos métodos, primeiramente para a veterinária e depois para os seres humanos. Sim, sim. Existe, em realidade, uma disponibilização, hoje em dia, muito mais acelerada de produtos que antes realmente foi o que o doutor havia falado. Nós havíamos... foi uma coisa muito interessante. Primeiramente, desenvolveu-se alguns equipamentos para veterinários, eles foram evoluídos para os seres humanos e deixaram o material veterinário de canto, de escanteio. E o veterinário tinha que comprar o material usado, raio-x, ultrassom, qualquer coisa do ser humano para poder readaptar para a medicina veterinária. Hoje em dia, por sorte, existem algumas empresas que realmente têm uma mente mais aberta e elas trabalham em relação a isso, porque elas sabem tanto do potencial do mercado, como da necessidade do indivíduo para esse novo membro da família, que é o seu animal. Então, existe a necessidade de um produto realmente que seja especializado para a veterinária. Então, hoje em dia, os estudos estão, então, na verdade, na área da saúde, tanto para seres humanos como para animal, digamos que estamos correndo do mesmo paralelo, do mesmo jeito. Inclusive, eu até diria algumas coisas paralelo por um lado e totalmente diferenciados por um outro. Porque dentro da medicina humana você tem as áreas específicas, mas também dentro da área veterinária você, além de ter as áreas específicas, obstetrícia, vascular e tudo, você tem as áreas de produção, que não existe nas áreas humanas. Essa é o grande diferencial. Então, toda forma, todo equipamento novo que entra, dedicado à medicina veterinária, ele não é somente para ver a saúde, ele também visa a melhoria da produção animal, do desempenho animal. Legal. E assim, as patologias que envolvem pelo menos a ressonância magnética, ultrassom, esses aparelhos englobam todas as patologias? Ele serviria de um apoio para conseguir detectar? Um bom laboratório, um bom centro hospitalar, ele necessitaria ter o mínimo possível de quase todos os equipamentos, tá? Para você realmente poder... Há deficiência de muitos equipamentos hoje no mercado, porque não tem no Brasil. Tá? Então a gente disponibiliza, por exemplo, para você ter uma ideia, equipamento de hemodiálise. Há pouco tempo começou a chegar aqui. Isso gera um problema gigantesco, porque haviam filas para, por exemplo, gatos com problemas renais, filas imensas, para poder entrar num equipamento de hemodiálise. Antigamente só existia uma clínica no Rio de Janeiro. Hoje em dia nós temos centros no Rio de Janeiro, em São Paulo e tudo. Então, centros de diagnóstico, centros de tratamento de apoio são necessários. E a gente volta naquela velha história. Mas, poxa, existe um descaso da saúde pública com o ser humano, com o animal. Nós estamos falando de duas coisas separadas, porém paralelas. Porque não existe um bem-estar mental do indivíduo, sendo que ele vê o animal dele sofrendo. Não existe um bem-estar do ser humano se você não tem uma melhoria da qualidade de produção.